De volta no terceiro bloco do programa Zona de Desenvolvimento, como nós dissemos há pouco, você vai conhecer agora um pouco das operações que são executadas aqui no terminal de carga da Infraero, no aeroporto Eduardo Gomes, aqui em Manaus. E para nos explicar como é que funcionam essas operações, nós estamos aqui com a Cristina Prado, que é gerente de logística. Cristina, explica para a gente então como é que funcionam essas atividades de desembarque agora das cargas, né, aqui no aeroporto. Bom, a responsabilidade da Infraero, ela inicia somente quando a companhia aérea entrega a carga nas nossas linhas de doca. Nesse momento, nós estamos com operação no avião e vamos aguardar a companhia de handling, né, a empresa de handling, que manuseia e movimenta, entregar para a gente na linha das nossas docas. Nós até tivemos muita sorte, porque nesse momento acabou de chegar um avião aqui e nós vamos poder acompanhar as operações. Agora, você pode adiantar para a gente, né, quanto tempo demora entre esse momento que o avião acabou de chegar e o momento em que a carga vai ficar disponibilizada para você receber? Pela legislação, o regulamento aduaneiro, a companhia aérea ela tem 2 horas para deixar disponível a carga para que a Infraero comece os seus trabalhos. Aí isso é interessante porque dá tempo de você se preparar, né? Preparar o pessoal, preparar máquinas, equipamentos para fazer o desembarque, já que esses pallets eles têm tamanhos variados, né? Sim, na verdade a companhia aérea ela manuseia os pallets aeronáuticos e nós temos toda uma programação prévia, por isso as nossas equipes estão sempre prontas e aguardando o início dos trabalhos. Legal, vamos conhecer um pouquinho, Cristina, todas essas atividades. Explica pra gente, porque de repente o nosso querido amigo telespectador ainda não conhece como é que funciona passo a passo a partir desse momento. Vamos supor, a minha carga está lá nesse avião que chegou agora. E aí, como é que eu faço? Quais são as empresas que estão envolvidas na liberação dessa carga? Na verdade, é agora que tudo começa. A companhia aérea vai entregar a carga para a gente paletizada, são acondicionamentos com redes e toda protegida. Nós vamos abrir, vamos contar e vamos conferir as cargas que foi previamente informada. Nós vamos confirmar se aquelas quantidades e pesos e até a própria natureza das cargas estão corretas. Aí que nós começamos a fazer todo um trabalho para o armazenamento. Então pega o documento, verifica os dados do documento com o físico, com a peça, né? Exatamente. A companhia aérea ela entrega um documento chamado extrato do Mantra, é o sistema que é nível nacional, o sistema de controle e rastreamento das cargas pela Receita Federal, onde nós temos envolvidos a própria Infraero como fiel depositária, a companhia aérea e a própria Receita Federal que faz o viso da mercadoria. Agora, Cristina, esclarece pra gente, regime. De repente a minha carga pode estar e cair no regime vermelho, verde, enfim. E como é que funciona isso? Que critérios são usados para fazer essa classificação? Na verdade, esse passo é o passo no momento prévio da entrega da carga ao importador. O sistema da Receita Federal ele tem uma parametrização de canais que funciona o vermelho, o verde e o amarelo, que é uma prévia para a liberação. Então, se a carga for parametrizada no canal vermelho pela Receita Federal, no momento da entrega ao importador, após todos os documentos liberatórios estarem prontos, a carga ela passa por uma conferência física pelo fiscal da Receita Federal para em seguida ser entregue ao importador. Se ela der verde, automaticamente ela já está liberada, a Infraero pode entregar sem nenhum problema. E o amarelo, ele é sujeito a documental e físico, se for a critério da Receita Federal. Aí já demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais. Aqui em Manaus nós temos um tempo muito bom e a média aqui de liberação do canal vermelho está em torno aí de 2 a 3 dias, dependendo da documentação que for solicitada. E o verde, então, no mesmo dia, na mesma manhã, já está liberado? Sim, o verde automaticamente já tem uma prévia entrega. Então, se tudo correr certo, não tiver nenhuma ocorrência do próprio Ministério da Agricultura, que também faz parte do processo, da própria Anvisa, a carga pode ser entregue. Então, nós temos o interessado, o importador, nós temos a Infraero, nós temos o Ministério da Agricultura, enfim. Qual é a responsabilidade agora do importador para que a carga dele caia no canal vermelho ou no canal verde, por exemplo? Qual é a responsabilidade dele? O que ele tem que fazer para sempre estar no verde? Na verdade, assim, o canal vermelho, os critérios, eles são estabelecidos pela própria Receita Federal, né? Pela nossa experiência, a gente sabe que uma empresa
que mantém uma rotina de importação e ela já passa por um crivo inicial de análise, depois ela normalmente ela é já colocada no canal verde. Mas o importador, ele precisa trabalhar desde a sua origem, trazendo pallet sem o pallet de madeira, para não passar pela fiscalização do Ministério, até para proteger a nossa floresta amazônica. E aí ele tem que dar agilidade nos seus processos liberatórios, para que ele possa, assim, liberar a carga em poucas horas, como a gente tem notado, que tem cargas que chegam hoje e depois de 4, 6 horas, no máximo, elas já estão entregues no destino. Porque, veja bem, a questão dos regimes foi uma iniciativa fantástica do nosso país, né? Por quê? Porque quando eu transporto pelo modal aéreo, eu quero reduzir o lead time. Porque apesar de eu pagar mais pelo frete aéreo, mas isso pode ser compensado exatamente pela redução nas outras componentes do custo logístico total, que diz respeito aos custos com armazenagem, ao custo com estoque, ao custo com emissão de pedido, etc. Então, é necessário pensar assim, eu transporto pelo modal aéreo para reduzir o lead time, para reduzir o tempo de viagem. Se esse tempo for perdido para desembaraçar a carga, então não valeu a pena eu ter utilizado o modal aéreo. Logo, essa foi uma iniciativa fantástica e você que nos acompanha agora deve trabalhar para que a tua carga esteja sempre no regime ou no canal verde, porque assim você vai exatamente fazer cumprir o teu objetivo, que é reduzir o tempo de liberação da tua carga. E assim você tem toda a condição de ser mais competitivo no mercado. E você sabe que isso é fundamental, porque nós estamos numa economia globalizada, né, Cristina? E temos que todos dar as mãos e agir com profissionalismo para que nós possamos ser cada vez mais competitivos. Isso é fundamental, ok? Então, entendido um pouquinho a questão dos regimes aí, vamos falar um pouco da nossa infraestrutura? Sim, pois não. Estamos preparados, então, em termos de capacidade instalada, para acompanhar todo esse crescimento que esperamos continue com relação ao transporte de carga, né? Em termos de capacidade instalada, estamos bem, então. Sim, a Infraero ela vem constantemente investindo em infraestrutura. Nós temos agora o nosso novo terminal, que já tem um pé direito muito maior, que agora está de 12 metros, bem harmonizado. O complexo logístico é formado por 3 terminais. E aí nós estamos investindo mais uma vez num novo transelevador, um sistema de automação como o existente, só que ele será com menor capacidade, porque ele foi exclusivamente criado para atender as empresas que atuam como linha azul, um regime aduaneiro criado pela Receita Federal, onde as empresas aéreas, as empresas importadoras, ela tem uma maior agilidade na sua liberação. Então a Infraero investiu esse ano somente nesse equipamento 26 milhões de reais. Com isso nós aumentamos a capacidade do transelevador existente em cerca de 25%. Então nós vamos conseguir atender as outras empresas, como Carga Valores, as empresas de importação normal e também as empresas de linha azul, com a equipe exclusiva e um setor exclusivo, dando a agilidade que o regime merece. Então veja bem, a Cristina há pouco falou que nós estamos aqui no Teca 3, tem um pé direito de 12 metros, ou seja, a área útil em termos de altura para armazenagem, e tem um transelevador. Eu te convido a conhecer agora toda essa infraestrutura.